Oi, gente. Hoje eu vou gravar a aula para vocês, mas a partir de semana que vem a gente vai ter um atendimento online, um pouco mais individual dos grupos, e aí eu vou separar certinho, mando para vocês, e aí a gente vai conseguir ter um atendimento online certinho para eu ver o desenvolvimento do trabalho de vocês, para eu dar uma analisada, para eu conseguir sanar algumas dúvidas e a gente conseguir conversar um pouquinho. Mas hoje eu vou gravar a matéria e vou ficar tirando dúvidas durante a nossa aula. E vocês vão fazer as atividades que eu montei com base em 2 artigos que tratam de requalificação e recuperação urbana e revitalização também, mas que trazem estudo de caso. E aí eu vou algumas perguntinhas que eu desenvolvi em relação à apresentação, em relação aos 2 artigos, mas é coisa que eu sei que vocês vão tirar de letra, tá? A gente já vem conversando ao longo das aulas e a gente sabe que a grande maioria das cidades, a maioria das cidades, na verdade, tanto planejado como as que surgiram naturalmente, elas surgiram a partir de algum ponto, uma praça, uma igreja, ou um comércio, e a partir desse local foram se desenvolvendo moradias, serviços, comércios, indústrias, né? E aí foi onde a gente começou a desenvolver o centro urbano, ou o centro histórico em algumas cidades, né? E como a gente também viu, por conta da modernização, muitas pessoas saíram da zona rural e vieram para cidades em busca de novas oportunidades, de mais conhecimento, de mais cultura, de emprego, né? E a gente teve um aglomerado de pessoas muito grande que trouxeram pontos positivos para a cidade, mas também trouxeram pontos negativos para a cidade, né? As pessoas elas começaram a se aproximar, muitas vieram com o mesmo objetivo, como eu falei, em busca de novas oportunidades, de mais conhecimento, mas ao mesmo tempo que elas se aproximaram, elas se afastaram, porque a gente entende, como na física, que 2 corpos não ocupam o mesmo espaço, né? E aí, essas pessoas, a grande maioria que não tinham condições financeiras, acabaram se afastando dos centros urbanos e foram morar nos perímetros, né, nas zonas mais afastadas da cidade. E aí, com a falta de infraestrutura, com a falta de mobilidade urbana, começou a surgir novos centros urbanos, né? E aí nós temos alguns pontos positivos e pontos negativos em relação a isso. Houve-se uma descentralização do comércio, né? Muitas indústrias, muitos comércios saíram da zona central das cidades e começaram a se afastar. Ao mesmo tempo, a gente tinha algumas atividades que aconteciam, principalmente escolas, elas aconteciam ainda na zona central da cidade. E aí, houve-se aspectos positivos para a mobilidade urbana, porque quando a gente descentraliza, que a gente tem alguns pontos espalhados na cidade, as pessoas elas se movimentam menos, mas se a gente entender a maioria ainda das zonas comerciais, das atividades industriais, elas se consideram, ou elas estão muito afastadas desses polos residenciais, ou elas estão no centro, e aí ainda a gente tem uma mobilidade urbana, e aí as coisas vão se atravancando, né? Por conta desses novos espaços, nesses novos centros urbanos, as prefeituras elas começaram a ter que investir dinheiro em infraestrutura, porque se antes a infraestrutura estava localizada no centro urbano, agora a infraestrutura precisava se dissolver mais na cidade. E aí parou um pouco a questão de investimento para os centros urbanos e começou a se investir em outros polos. E aí começou o processo de deteriorização desses espaços. E aí isso vem do centro para fora, porque se a gente começa no centro, conforme vai indo, outros espaços vão se deteriorizando. Vão se degradando, né? Vão se destruindo aos poucos. E aí, por isso que hoje a gente vai falar de planos de requalificação e planos de recuperação urbana.
O que são esses 4 R's que norteiam a renovação da cidade, né? Um processo de reestruturação urbana, na verdade. São palavras usadas para definir o processo de intervenção nesses meios urbanos, com o intuito, óbvio, de acabar ou de desacelerar o processo de degradação ou deteriorização. Mas para isso acontecer, a gente precisa primeiro se basear em 3 princípios. O primeiro dele é conhecer a história da cidade, onde a gente está desenvolvendo esse plano. O segundo é entender qual que é a importância desse local, tanto para a população como para a cidade, se ele é um local histórico ou se ele é um local que carrega um sentimento, né? Qual que é o caráter funcional desse espaço, né? Intervenção, a gente pode falar que é como se fosse um sinônimo de cirurgia, né? Então, um organismo, uma pessoa, só vai fazer uma cirurgia basicamente por 3 situações, né? A primeira delas é se ela tiver que recuperar a sua saúde ou a manutenção da sua vida, para reparar algum dano causado por acidentes ou por outros fatores, ou então para atender às exigências do padrão estético. E a cidade é a mesma coisa. A gente só faz algum tipo de intervenção na nossa cidade se a gente quer recuperar a saúde, né, do meio urbano, ou se a gente quer manter esse meio urbano com uma saúde estável, se a gente quer reparar algum dano causado pelo processo de desenvolvimento da cidade, como a gente falou, muitas pessoas saíram da zona rural, vieram para cidades, e aí a gente teve um crescimento muito acelerado, sem nenhum tipo de planejamento, então isso ocasionou alguns danos para as cidades, ou se a gente quer atender algum padrão estético, né? Modernizar a cidade. E aí a gente trata de requalificação, revitalização, renovação e reabilitação. O que a gente precisa entender é que esses termos eles se diferem entre si, tá? Renovação é completamente diferente de requalificação e revitalização, e reabilitação também. São termos distintos entre si. O primeiro deles que a gente vai tratar é o processo de renovação. Renovação é simular um processo de demolição, né? Então, é a destruição da arquitetura existente pela substituição de uma nova. Então, a renovação ela vai desmontar esse ambiente construído, tirar a história desse ambiente, dessa estrutura, dessa arquitetura, e vai construir uma nova arquitetura com um novo significado. É o mesmo processo que aconteceu na renovação urbana do Rio de Janeiro, que foi chamada de política higienista, feito pelo prefeito Pereira Passo, ali no final do século XIX para o começo do século XX. É o mesmo processo também que aconteceu em Paris, né? Renovação urbana de Paris. E a renovação urbana do Rio de Janeiro, ele veio com o intuito de embelezar a cidade, né? Então, tirou as pessoas dos cortiços para a construção de avenidas mais largas, canteiros centrais mais arborizados, com paisagismo, com a intenção de deixar a cidade mais bela. E muitos estudiosos acreditam que esse processo de renovação urbana no Rio de Janeiro foi o fator crucial para o desenvolvimento das favelas no Brasil, porque as pessoas que saíram desses cortiços, elas não tinham condições financeiras de se manter no mesmo local, então elas acabaram se afastando da cidade e elas acabaram construindo suas residências em locais ilegais, né? Uma construção ilegal em cima dos morros. A requalificação e a revitalização, elas são meios mais respeitosos de se transformar a cidade e os ambientes urbanos. Se transforma sem apagar a história, né? Mas sim recuperando o contexto do ambiente a ser revitalizado ou requalificado. Há um respeito à tradição da comunidade, à cultura local, né? A esse laço que a sociedade tem pela arquitetura ou pelo ambiente. O objetivo é sempre melhorar a qualidade de vida urbana, desde as edificações mais antigas, as pequenas propriedades, os usos, a população, procurando, claro, não descaracterizar esse ambiente construído, mas sim dar um novo uso. A reabilitação, ela é um termo mais recente. Ela expressa uma necessidade, um desejo de se intervir
no espaço urbano com o objetivo de superar o que aconteceu no passado e os passivos ambientais e econômicos causados pelo processo de industrialização e crescimento acelerado. Então, renovação e reabilitação, eles são termos totalmente diferentes, com interesses diferentes. A renovação, a sua importância é pelo capital imobiliário. Então, cria-se sempre uma alta dinâmica de mercado, sempre prezando pelo capitalismo. A reabilitação, ele tem uns valores mais de solidariedade, né? Mais participação social. Ela entende e vê o que a sociedade precisa. Então, é como o quadrinho ali do nosso lado esquerdo. A gente tem um prédio, enquanto ele está tendo uma reabilitação, a gente está dando um uso, mas não descaracterizando a sua arquitetura, a gente consegue manter um padrão. A partir do momento que a gente destrói essa arquitetura e a gente insere uma nova arquitetura, a gente pode até afastar as pessoas daquele local. Então, as pessoas mais desfavorecidas, elas se sentem repulsadas, né? E como o caso de Seul, que é a foto do lado direito, a gente tem as duas fotos. A primeira foto é quando a gente tinha uma ponte em cima do rio e totalmente destinada a veículos, né, sem nenhuma utilização para as pessoas, era só pensando no capitalismo. Quanto mais lugares para se passar, para ter carros, mais espaços, mais carros as cidades vão ter. E aí, do lado direito, a gente tem a reabilitação de Seul, né? Se dá um novo uso, é uma espécie de renovação, mas pensando na participação social, pensando no que as pessoas precisam, né? Então, a gente não mais pensa na dinâmica do mercado, no capital imobiliário, no capitalismo, mas a gente pensa numa integração da sociedade, onde a gente pode favorecer desde as pessoas mais favorecidas aos menos favorecidos. Quais são as motivações que conduzem a um processo de requalificação urbana? Ela vai ser sempre ligada à melhoria da imagem da cidade e reutilizar esses espaços de uma maneira um pouco mais racional, levando sempre, óbvio, a valorização econômica em qualquer ponto, tá? Então, ela busca mais investimentos que dinamizem a economia do município. Então, ela melhora a qualidade de vida dos usuários e dos moradores, seja pela inserção de novas atividades nesse ambiente, pela reconstrução de edifícios mais modernos ou pela valorização e preservação e utilização do sítio histórico ou ambiental. E aí a gente tem 3 processos que aconteceram ao longo dos anos. A renovação, como eu falei, foi a primeira, que aconteceu em 1950 até 1960. Depois nós tivemos a preservação urbana, que aconteceu de 1970 a 1980, e a reinvenção urbana, que acontece de 1990 até hoje. A renovação urbana, como eu já disse para vocês, ela vai sempre dar preferência ao novo. Sempre movida a uma especulação imobiliária, que vai necessitar destruir alguma coisa para a construção de novos prédios ou de uma área mais valorizada na cidade, como as áreas centrais, por exemplo. A preservação urbana, ela nega o processo de renovação urbana porque ela defende a igualdade e não a diferenciação da sociedade capitalista. Então, prédios que fazem parte da história do lugar, eles vão ser preservados, eles vão ser restaurados e novos usos vão ser dados para ele, tá? Como eu falei, não necessariamente precisa ser um uso do governo ou municipal. Pode ser um uso comercial, ou esse prédio pode ser doado, enfim, né? Contanto que ele gere uma melhoria na qualidade de vida da população. Então, pode abrigar centros comerciais, lojas, museus, espaços para eventos, enfim, mas a gente não tem a destruição desse local. A reinvenção urbana, ela aconteceu de 1990 e até hoje. Então, ela surge com uma necessidade de se criar, de se renovar um espaço, sempre com o objetivo de se inserir um papel novo, né? Um papel de uma cidade competitiva. Então, é um novo estilo de vida que exige espaços
mais sofisticados, mais modernos e mais diferenciados. Então, vai ser sempre o capital imobiliário ligado ao poder público, onde a gente tem o marketing urbano, tá? Então, os dois, eles vão fazer o marketing urbano. O setor privado, ele vai ser responsável pela criação de localizações privilegiadas, e o setor público, ele vai em busca dessa valorização da imagem da cidade, através de captação financeira, né, de recursos para se investir naquela economia local. Então, exemplo, um condomínio que é feito nas áreas, nos perímetros urbanos da cidade. Então, o condomínio vai lá, o setor público ele vai em busca de valorização. Então, às vezes ele pode doar o terreno para um shopping ou fazer um valor mais acessível para um shopping se inserir ali, e com isso vai ter mais captação de recursos, um parque ou algo privado, enfim, ele vai ser sempre responsável pela valorização, pela busca de valorização dessa área. O principal motivo das políticas de planejamento público para a requalificação urbana é melhorar a qualidade urbana e transformar a cidade, mas sempre em busca de investimentos que resultem no número de empregos e de renda para a cidade. Então, a cidade ela vai ser sempre vista como uma mercadoria, onde a reestruturação, essa obrigação de reestruturação urbana, ela vai atrair novos investimentos. Haddad, 2017, que é um dos artigos que eu disponibilizei para vocês lerem, ele diz que a cidade precisa deixar de ser vista como uma coisa, como uma mercadoria, porque a cidade ela não é algo que se vende. A gente precisa começar a estudar, conhecer, planejar fora dessa caixa de capitalismo, né? E dentro de uma perspectiva de melhorar a qualidade de vida urbana, do meio ambiente que ela está inserida, né? São esses os fatores que realmente devem importar para o planejamento e para a gestão urbana. A verificação dos resultados ela é fundamental na medida em que a gente quer alimentar propostas futuras e corrigir erros que podem ter gerados num processo de intervenção em algum ambiente urbano da cidade. Então, algumas perguntas precisam ser feitas. Exemplo, por que os objetivos não foram atingidos? Ou como os objetivos eles podem ser monitorados ao longo do desenvolvimento e após o desenvolvimento dessa intervenção? Qual que é o tempo estimado para alcançar os objetivos propostos pela intervenção? O que deu certo? O que deu errado? Por quê? São perguntas que vão fomentar vocês no desenvolvimento desse planejamento, dessa intervenção. Quando a gente tem um projeto de sucesso, a gente pode entender que os objetivos propostos eles foram alcançados. Para desenvolver uma intervenção, antes de mais nada, a gente precisa entender a cidade que a gente está intervindo. A gente precisa entender quais são os principais fluxos das pessoas, qual é o grau de informação das mercadorias, como que acontece a cidade, né? Como que se dá os destinos, as intensidades, as características, como que as pessoas se locomovem, como as pessoas trocam informação. A gente precisa entender essa dinâmica, tanto do espaço como da cidade, para então a gente começar a se aparelhar, a se estruturar para enfrentar o planejamento, né, a gestão e o desenvolvimento da intervenção no espaço. Porque a gente sabe, a única certeza que nós temos como planejadores e como arquitetos, estudando a cidade há muito tempo, a gente percebe que a velocidade da mudança acontece muito rápido, né? Anos atrás a gente tinha uma cidade totalmente diferente do que a gente tem hoje. A nossa mudança acontece a cada minuto, a cada segundo, né? Os nossos planos podem mudar no decorrer do tempo, dos segundos, dos minutos. Então, reflitam, pensam, se questione em como desenvolver um plano de recuperação, revitalização, renovação, o que é que seja para o espaço de vocês, né? Se questionem, perguntem, estudem, observem como que a vida se dá ali, como que a vida acontece ali. Então, a nossa aula hoje, a teórica, acabou por aqui. Eu vou estar tirando dúvidas, se vocês tiverem no decorrer da disciplina, da nossa aula, do nosso tempo hoje. Deixei 2 textos de apoio, tecnicamente não muito longos,
mas bem simples. Eles tratam de processos de renovação, recuperação e reestruturação urbana em cidades do exterior e cidades brasileiras. Eu separei 5 perguntas que eu quero entender a opinião de vocês em relação à nossa aula de hoje, em relação a esses processos. Eu quero que vocês entendam como esses processos acontecem, né? Quais são os objetivos, se eles são alcançados, até que ponto eles são alcançados, até que período eles são alcançados, se eles se prolongam por muito tempo, se há um momento em que esse processo de requalificação, renovação, ele acaba, né? Quero entender de vocês qual a opinião de vocês em relação a esses planos de renovação e recuperação urbana.